Bom dia, que a paz que excede todo entendimento enche a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma essa manhã. Deixa uma palavra aqui pra gente meditar. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 13. Diz o título assim: Jesus abençoa as crianças. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, a qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém respondendo, lhes disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. Mas ele, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. A palavra do Senhor diz aqui que Jesus estava com os discípulos, e vieram muitas mães, muitas pessoas daquela cidade, sabendo que era Jesus, né? Trazia aquelas crianças para serem abençoadas por ele, né? E os discípulos começaram a entrar na frente, né? Querendo impedir as crianças de tocarem em Jesus, né? Mas aí Jesus diz: Deixai a vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, né? E ele ainda diz assim: se não formos como crianças, né? De modo algum entraremos no reino dos céus, né? Porque a criança é pura, não tem maldade, não tem mágoa, né? Mas logo depois aparece um jovem nessa história. Ele vê Jesus abençoando as crianças e era um jovem que cresceu na lei, na Torá. Ele cresceu obedecendo os 613 mandamentos, né, que se encontram no livro de Levítico. Era um jovem obediente, né? E ele viu Jesus abençoando aquelas crianças, mas ele nunca tinha visto tanto amor, né? Nunca tinha visto os mestres dele que ensinaram ele a abraçar e dar um beijo naquelas crianças como Jesus fez. E ele sabia que Jesus era poderoso não somente em palavras, mas também em obras. Então ele dobra o joelho e fala: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E ele chama bom, né? Bom mestre. Aí Jesus diz: Por que tu tá me chamando bom? Só existe um que é bom, que é Deus, né? Mesmo Jesus sendo o próprio Deus, o Filho de Deus, ele não tomou usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou da glória dele, né? Assim a palavra diz. Mas aí Jesus diz: observa os mandamentos. E ele começa a falar quais? Aí Jesus fala: não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aí o jovem parou e pensou: acho que agora eu tô salvo, porque ele falou assim: olha, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Aí Jesus olhou para ele, viu que no coração dele faltava algo, porque o coração dele estava aqui na terra, né? E nós temos que viver aqui na terra, mas o nosso coração tem que estar ligado com o alto, com o céu, né? E aí Jesus falou: falta uma coisa, porque Jesus viu que o coração dele estava nas riquezas, e a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí Jesus falou: ó, vai lá, vende tudo que tu tens e segue-me, e terás um tesouro no céu. E a palavra do Senhor diz que aquele jovem, né, o jovem rico, a Bíblia não fala o nome dele, mas diz que ele retirou-se triste, né? E aí Jesus diz assim para os discípulos: quão difícil entrará no céu aqueles que têm riquezas. Não é pecado ser rico. Abraão foi rico, homens de Deus, Jó foi rico, Salomão foi rico, Davi foi rico, José foi rico, né, o governador José. Mas o amor, né, tudo aqui é passageiro. Tudo que não é eterno é eternamente inútil, disse um grande homem de Deus, né? Então devemos cuidar do que temos, devemos dar valor, né? Mas não devemos fazer como aquele jovem rico, né? Trocar Jesus por nada, nem por riquezas, nem por fama, nem por prazeres. Devemos viver a vida, ser alegres, ser felizes, mas com o nosso coração em Jesus. Porque tem um detalhe nessa história. A Bíblia diz assim: aquele jovem retirou, um pequeno detalhe, ele retirou-se triste.
Todo mundo que deixa Jesus retira-se triste, porque a alegria verdadeira é fruto do Espírito Santo e a alegria verdadeira só se encontra em Jesus Cristo. Tenha um dia abençoado, que Deus abençoe o nosso dia, que a semana continue sendo abençoada e próspera, porque prosperidade é ter Jesus, é ter vida com Deus. Um dia abençoado pra gente. Força aí, fé, porque é necessário fé, né, para vencer as batalhas do dia a dia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Força aí. Deus abençoe grandemente.